Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Josiane. Nós vamos iniciar agora a descrição das principais famílias botânicas dentro do grupo das angiospermas. Nós comentamos, anteriormente que esse grupo ele é dividido em quatro grupos, que são o grupo das basais, magnolídeas, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. E aí nós vamos seguir essa ordem, dos grupos para poder apresentar as famílias. Então vamos iniciar comentando a respeito das angiospermas basais. E aí nós vamos falar então sobre uma família, a família Nymphaiaceae, que pertence à ordem Nymphaiales. Então, dentro da família Nymphaiaceae, são conhecidos 6 gêneros e 60 espécies. Desse total, 2 gêneros são nativos do Brasil e aproximadamente 15 espécies são brasileiras. O que não significa que outras espécies e outros gêneros possam existir, porque com certeza já deve ter havido introdução, mas que são originalmente do Brasil, são somente 2 gêneros e 15 espécies. Com relação à distribuição, a gente pode observar que exemplares dessa família, de espécies dessa família, podem ser encontrados no mundo inteiro. Então vamos iniciar falando sobre as características vegetativas das espécies pertencentes à família Nymphaiaceae. Com relação ao hábito, elas são consideradas ervas aquáticas perenes. Elas também são plantas rizomatosas, que é um tipo de caule subterrâneo, e elas também são laticíferas. Plantas laticíferas são aquelas que possuem células secretoras que produzem látex. Em relação à morfologia, as folhas elas são flutuantes, elas são consideradas simples, tem um limbo único, mais ou menos peltadas, eu não cheguei a comentar esse termo com vocês. Então, uma flor peltada é aquela que tem o pecíolo inserido, como vocês podem observar nessa imagem aqui, ó, no centro da lâmina da folha, no centro do limbo foliar, ou em algum outro ponto que não seja a margem. E aí, dentro dessa família, as espécies elas podem ou não possuir estípulas. Bom, as flores das plantas pertencentes à família Nymphaiaceae são solitárias, são flores acíclicas, tem mais de uma volta de pétalas. As flores são bem grandes, inclusive são consideradas as maiores flores das Américas. Quando se compara o cálice com a corola, existem espécies que são heteroclamídeas e existem espécies que são homoclamídeas. Nesse exemplo aqui, por exemplo, nós temos uma flor heteroclamídea, que as pétalas são facilmente distinguíveis das pétalas, As sépalas são facilmente distinguíveis das pétalas. Elas são actinomorfas, então tem mais de um plano de simetria igual. Podem ter 4, 5 ou muitas sépalas, e as pétalas elas não são soldadas, então são de alipétalas, e a gente pode observar que a quantidade de pétalas é grande, elas são numerosas. O androceu é polistêmone, então o número de estames é mais que o dobro do número de pétalas. Ela tem de 40 a 80 estames e muitos estaminódios, que são estames estéreis. O gineceu pode ter de 5 a 35 carpelos, e esses carpelos eles são soldados, eles são unidos. O ovário ele pode ser súpero ou ele pode ser ínfero, dependendo da espécie. Lembrem, que eu comentei que a família ela tem 60 espécies, então dentro dessas 60 espécies pode ter essa variação em relação à posição do ovário. Com relação à abertura do fruto, nessa família existem frutos que se abrem quando maduro, que são os frutos deiscentes, e aqueles que não se abrem quando maduro, que são os frutos indeiscentes. Esse é o caso do fruto da Vitória Regia.
No entanto, todos os frutos das espécies, né, da família Nymphaeaceae são do tipo baga. Eles possuem essa parede externa cheia aqui de espinhos, como vocês podem observar aqui, né, nas duas imagens. As sementes, elas possuem capacidade de flutuar, e é uma estrutura que proporciona isso. Depois essas sementes, elas perdem essa estrutura, elas afundam no rio, chegando até o solo, e ali elas germinam. E o principal exemplo que nós temos de espécie da família é a Vitória regia, né, uma planta nativa do Brasil e que é considerada a maior planta aquática do mundo.